Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos chegando um pouquinho antes aqui para dar tempo de todo mundo ir entrando. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco nós vamos começar o nosso diálogo da noite de hoje. Vou deixar vocês com a musiquinha aqui enquanto o pessoal vai chegando aí. Vamos ver aqui. Fernanda, boa noite. Vera, Rosângela, Grácia, sejam bem-vindos. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Helena, sejam todos bem-vindos. Aline, boa noite. Fernanda, temos outra Fernanda aqui, boa noite. Maria Lúcia, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga querida. Paulo, boa noite, Paulo. Obrigada, Maria Lúcia. Tem umas amigas que, além de assistir aqui, ficam mandando mensagenzinha pra gente no privado aqui. Obrigada, minha amiga. Sejam bem-vindos todos. Bom, pessoal, prezamos pela qualidade, não é mesmo? Aqui pelo meu relógio são 19h30, é a hora de nós começarmos a nossa atividade. Então, gostaria de começar esse nosso trabalho dando as boas-vindas a todos os nossos amigos que se encontram na sede física da nossa Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, né? Nós estamos atendendo ao público nos horários normais das atividades, com todos os cuidados, né, que são recomendados pelos órgãos governamentais, mas já estamos nos reunindo. Então, essa transmissão, além de ela ser feita aqui pelo Facebook, ela está sendo transmitida para os amigos também que estão na nossa sociedade espírita. Então, as boas-vindas a todos, sintam-se todos acolhidos, aos amigos que estão aqui nesta plataforma do Facebook também, sejam todos muito bem-vindos. Desejo que esses momentos que nós vamos passar aqui reunidos possa ser bom para todos nós, né? Que possa acrescentar alguma mensagem útil para a nossa experiência aqui enquanto espíritos encarnados no planeta Terra. Como sempre, nós começamos as nossas atividades com uma prece, né? E eu já convido a vocês, se quiserem deixar um copo com água, né, para que possa ser magnetizado ao final desse nosso trabalho. Esse é o momento. Podem deixar que nós vamos solicitar depois no final que esta água possa ser magnetizada. Como eu disse, sempre começamos com uma prece. Então convido a todos vocês para que nós possamos unir os nossos pensamentos e vamos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo, aos nossos amigos da espiritualidade, aos mentores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que possam nesse instante nos envolver com energias benfazejas, proporcionando a condição para que possamos estar receptivos à mensagem desta noite, para que possamos nos manter todos conectados
nesta vibração de paz, nesta vibração amorosa da nossa sociedade. Que possamos aproveitar esses momentos de reunião virtual e física para refletirmos sobre a nossa condição de espíritos encarnados e sobre a proposta que Deus nos ofereceu para estarmos aqui no planeta Terra nesse momento. Somos agradecidos, Pai, por esta oportunidade. E em Teu nome, em nome de Jesus Cristo e em nome da equipe espiritual da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, nós rogamos permissão para darmos por aberto esta nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, eu acredito que, como a maioria de vocês que estão aqui sabem, esta nossa reunião de sábado, ela é uma reunião dialogada, onde nós conversamos sempre sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é muito importante a colaboração de todos vocês no momento adequado para que o nosso trabalho possa acontecer. Nós iremos conversar hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele tem por título Bem-aventurados os aflitos. E nós iremos tratar do item 24, que é a infelicidade real. Então eu vou ler um pedacinho desse capítulo e depois já nós vamos para o nosso diálogo. Ele diz assim, todo o mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimenta e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores mansaneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Então, deixando esta introdução, vamos refletir sobre esse tema. Nós, na condição de espíritos encarnados aqui nesse planeta de provas e expiações, não necessitamos de muitos motivos para nos sentirmos infelizes, não é mesmo? Muitas vezes nós agimos como crianças mimadas e na menor contrariedade, quando qualquer coisinha sai dos nossos planos, quando um desejo nosso não é atendido, isto já é motivo para que nós nos sintamos infelizes. Então, a pergunta desta noite que eu gostaria de fazer para vocês é: como que nós podemos identificar a infelicidade, a real infelicidade? A infelicidade real, como que nós identificamos ela? O que
que vocês acreditam que é a infelicidade real? Aguardo as manifestações de vocês para que nós possamos conversar, porque senão eu vou ficar falando sozinha aqui. E aí é um perigo, né? Porque eu gosto demais de falar e isso não é nada bom. Eu estou me policiando para falar menos. Então, espero que vocês possam me ajudar a conduzir esse trabalho. Qual será que é a infelicidade real? Tá? Quais são as situações no nosso dia a dia que nós nos deparamos e que realmente são motivos para que nós nos sintamos infelizes? Ó, o Paulo já colocou a contribuição dele aqui, ó. Ele disse assim, ó, seria a satisfação da vaidade, tá? Será que a satisfação da vaidade é um motivo para a infelicidade real? Quem acompanha redes sociais, né, às vezes nem por lazer, mas por trabalho, né, tem uma pequena luz do que é esta vaidade que o Paulo fala, né? As pessoas têm que sempre mostrarem que estão levando uma vida maravilhosa. Estão sempre felizes, estão sempre alegres, né? Como se aquilo ali fosse verdade, né? Então, a satisfação da vaidade, com certeza, né, é uma causa de infelicidade real. A Anna Becker diz assim, ó, acho que a infelicidade é quando não vemos propósito em nada do que fazemos, quando não reconhecemos a nós mesmos, né? Bem interessante esta colocação da Ana, né? Quando não reconhecemos a nós mesmos. Só esta frase já daria para a gente fazer todo um trabalho e perguntar: nós nos conhecemos? Será, minha gente, que nós realmente nos conhecemos? Nós sabemos o que acontece no nosso inconsciente? Muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, sim, eu me conheço. E aí a gente pode perguntar para essa pessoa, muito bem, tu te conhece. Como é que tu agiria nesta determinada situação? Por exemplo, uma situação que não é da rotina dela, que ela nunca experienciou, que ela nunca viveu. Então, como é que ela vai dizer que se conhece se ela nunca viveu aquela situação? Ela não sabe qual vai ser a reação dela quando aquela situação se deparar, né, na sua vida. Então, a gente não se conhecer, né, já é um motivo bem importante para a gente refletir. E a gente não achar propósito na nossa vida, né? Quantas pessoas, né, meus irmãos, quantos amigos, quantos conhecidos nossos que se encontram isolados, em quadros de depressão, de tristeza profunda, porque não acham um propósito em sua vida. Elas não veem sentido, elas não têm motivação para viver, né? Então, esta, com certeza, também é um motivo, né, de infelicidade. A pessoa estar nesse quadro, não encontrar um propósito, né? Vamos ver quem mais aqui que estão dizendo. Que bom que está todo mundo contribuindo, que legal. A Fernanda diz assim, ó, acredito que a falta de paz seria uma forma de infelicidade real. Sim, a falta de paz. E o que será, né, Fernanda, que causa a falta de paz? Por que que nós não temos paz? Né? Vamos ficar pensando. Mas uma pessoa que não tem paz, com certeza tem um motivo real para se sentir infeliz. A Aline diz assim, ó, para mim, a infelicidade real é não ter fé, o sentimento de solidão. Pois é, não ter fé. Também temos muitos conhecidos, muitos amigos que também se encontram, né? Porque se tu não tem fé, qualquer situação que se apresente na tua vida, né? Que quem tem a crença na vida futura, quem acredita, né, na espiritualidade, quem acredita em Deus, quem entende o propósito da reencarnação, quando se depara com alguma situação, ela já imagina, bah, isso aqui está acontecendo por esse motivo, deve ter uma causa que eu não conheço agora,
mas que no futuro eu vou conseguir entender. A pessoa que não tem fé, ela se desespera, porque ela acha que aquela situação não tem propósito nenhum, é só uma situação de dor, é só uma situação de sofrimento, né? O sentimento de solidão, né? E esse sentimento de solidão também, né, é muito bom deixar claro assim, ó, que às vezes ele nem diz respeito às pessoas que realmente se encontram só, né? Tem pessoas às vezes que estão cheias de outras pessoas ao seu redor e que se sentem profundamente sozinhas, né? Às vezes por não compartilhar dos ideais daqueles outros, né? Ou às vezes por não conseguir dialogar, não conseguir se comunicar, né? Esse sentimento de solidão também é uma causa bem triste, né? De infelicidade. O Paulo diz assim, ó, seria satisfazer unicamente as paixões, né? Também, né? Como é que nós vamos passar uma existência nos dedicando apenas à satisfação das paixões, né? Mais uma causa para nós refletirmos, né, sobre um motivo verdadeiro, né, para realmente sermos infelizes, para a infelicidade real. A Vera diz assim, ó, quando tu ficas impotente diante de uma doença de um ser amado. Pois é, né, Vera? Mas aí nós vamos lá para o que diz a Aline, né? Quando a gente tem fé, mesmo a gente ficando impotente diante desse quadro, né, da doença de uma pessoa querida, de uma pessoa amada nossa, a gente entende o propósito divino, a gente sabe que não existe acaso. E a gente sabe que se aquela situação está acontecendo, tem um motivo que nós não sabemos, nós não entendemos no momento. Nós não podemos fazer nada para ajudar aquela pessoa, mas nós podemos envolver aquela pessoa querida com as nossas vibrações, com as nossas preces, né? Nós podemos pedir a Deus, aos bons espíritos, que amparem ela, que a encorajem, né? E é difícil, claro que sim, mas vamos nos encorajar quando acontece estas situações, né? A Ana diz assim, ó, a infelicidade muitas vezes pode ser oriunda do egoísmo, da falta de atendimento das necessidades do nosso ego, né? Do egoísmo. Falar em egoísmo, eu lembrei de uma historinha da Madre Teresa de Calcutá, depois no final, se der tempo, eu falo para vocês, né? Quando nós olhamos só para nós, só pensamos em nós, né? Não olhamos o outro, não nos preocupamos com a dor do outro, esse seria um motivo, né, de infelicidade real. A Fernanda nos diz assim, ó, falando em redes sociais, tem estudos que indicam que basta 15 minutos diários de redes sociais para entrarmos em depressão, pois nas redes sociais é tudo lindo e maravilhoso. É verdade, né, Fernanda? A gente entra nas redes sociais ali, a gente só vê gente bonita, a gente só vê gente magra, a gente só vê gente viajando, e aí a gente começa a olhar para a vidinha comum da gente, né? A vidinha de acordar cedo, de sair para trabalhar, de pegar ônibus, né? Já pensar, e aí, né? Se a pessoa não está muito bem equilibrada, ela né? Ela acaba ficando frustrada, porque, meu Deus, todo mundo leva esta vida maravilhosa e só eu nessa vidinha aqui, né? Quem não entende que aquilo ali tem todo um propósito por trás, que ninguém está ali mostrando a sua vida real, que aquilo ali é tudo na realidade um filme de ficção, né? Realmente é uma causa bem séria para as pessoas se deprimirem, realmente. O Paulo nos diz assim, ó, a verdadeira infelicidade está em desfrutar somente dos prazeres meramente materiais, né? Como se nós fôssemos seres meramente materiais também, né? Chegamos aqui, quando estamos lá no mundo espiritual, temos um propósito, né, para estarmos aqui,
Muitos de nós que têm condições até participam da elaboração desse projeto de vida, né? Porque lá nós temos o entendimento do que nós precisamos fazer aqui para podermos evoluir. Chegamos aqui, esquecemos do nosso propósito e nos dedicamos somente a atender às necessidades materiais. E aí, em vez de, né, adquirirmos algum crédito, desencarnamos ainda mais endividados, porque cuidamos apenas das questões materiais. A Cleide nos diz assim, ó: infelicidade é viver uma vida apenas em ilusões, sem entender que somos espíritos encarnados em processo de evolução. Exatamente, né? Então, quando nós não temos esse entendimento ainda, como eu disse anteriormente, que vivemos apenas em busca dos prazeres, apenas em busca das questões materiais, esse é um motivo de infelicidade real. A Fernanda diz assim, ó: acredito que a falta de paz pode estar ligada com o sentimento de ter. Nos preocupamos com o ter e não com o ser. Nos preocupamos em como vamos estar daqui a 10 ou 15 anos e não damos atenção em como estamos hoje. Quantos de nós, meus amigos, vivemos assim, ó? Ou a gente vive no passado, né? Louco de saudade. Bah, época boa era aquela lá, quando eu tinha 15 anos, quando eu era novinha, magrinha, bonitinha, tinha memória boa. Que época boa que era aquela. Ou então nós vivemos, como disse a Fernanda, preocupados com o futuro. Bah, como é que vai ser? E aí, quando eu ficar velho? Será que eu vou ter um plano de saúde? Será que eu vou poder pagar um hospital? Será que a minha aposentadoria vai dar? E o presente, o hoje, a gente não vive. A gente viveu no passado ou no presente. A gente não entende que se eu fizer hoje tudo o que é necessário, se eu viver de acordo com as leis divinas, né? Eu não preciso me preocupar com o futuro, ele está garantido. Porque eu estou fazendo hoje o que me compete fazer. E nós acabamos esquecendo, né? Não vivemos hoje. Esse é um motivo de falta de paz, realmente. O Silvio nos diz assim, ó: não saber o que somos, não saber por que estamos vivendo neste meio, não saber para onde vamos, enfim, não saber o porquê de tudo o que passamos na vida, nos deixa muito infelizes. Verdade, né, Silvio? Não entender o propósito, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou reencarnado aqui nesse planeta, aqui nesse estado? Por que eu estou aqui no Brasil e não estou lá na Finlândia? Por que eu estou aqui no Brasil e não estou lá na Suécia? E por que eu estou aqui em Porto Alegre, no meio dessa pandemia? Né? Quando a gente não entende isso, é uma questão bem séria que pode nos fazer infelizes, né? Se nós não temos esse entendimento. A Silvia nos diz assim, ó: a infelicidade real é eu continuar com hábitos que são nocivos, em que eu me comprazo e que magoam as pessoas ao meu redor. É verdade. Quantos hábitos, né? Às vezes, que nem a Silvia diz, que a gente se compraz até, que a gente tem alegria naqueles hábitos e que estão causando muitas vezes tristeza ou estão magoando as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu estou causando uma condição de dor, de sofrimento, às vezes, para o meu semelhante, por causa dos meus hábitos. O Paulo diz assim, ó: a infelicidade real é a dor de consciência pelos erros praticados, pelo sentimento de culpa, por não conseguir perdoar. Esse aqui era um que eu tinha anotado ali, se vocês não dissessem que eu ia colocar, né? Nós não conseguirmos perdoar. Eu imagino que deve ser uma grande infelicidade a gente não conseguir perdoar, né? Alguém que nos fez um mal, alguém que nos prejudicou e a gente ficar com aquela mágoa dentro da gente e não conseguir perdoar. Isto deve fazer muito mal, né? Além do mal espiritual, além do mal para o nosso espírito, isto faz mal para o nosso corpo físico, né?
porque essa mágoa, esta revolta, elas se alojam no nosso corpo, elas somatizam, elas criam doenças, elas dão, né? Isso não sou eu que estou dizendo, gente, são os médicos, são os cientistas, né? Elas nos causam úlceras, gastrite, problemas de coração, né? Então, deve ser muito triste, né? A gente não conseguir perdoar e é uma causa de infelicidade. A Ana diz assim, ó, como seres imperfeitos, podemos nos permitir sentir infelicidade quando algo não é ou não acontece como planejamos, a tal da frustração. Sim, né, gente? Isso é muito normal também, claro que sim. A gente não tem também, assim, que ficar se culpando. Nossa, eu tô infeliz hoje, eu não poderia estar infeliz, né? Isto faz parte a gente ficar. O que a gente não pode é ficar numa condição sempre de infelicidade, mas é claro que assim, pensa bem, tu tem um trabalho, tu quer trocar de outro, tu está lá participando de um processo seletivo, tu está indo em todas as etapas, né? Tu já está fazendo planos com aquele emprego e chega lá na última hora não deu. Normal tu ficar frustrado, normal tu vir para casa, tu te sentir infeliz, tu ficar triste. Claro que sim. Mas isso a gente fica um dia, fica dois, depois a gente se dá conta, meu Deus, se eu não conseguir esse emprego, deve ser porque tem algo melhor reservado para mim, né? Então, muito obrigado que não deu, eu aceito isto, né? O que não pode é a gente ficar sempre naquela condição de infelicidade, né? Ou às vezes a gente fez um planejamento, a gente planejou comprar um imóvel, fez tudo direitinho, quando chegou lá, deu um problema na documentação, nosso crédito não foi aprovado, a gente não conseguiu. Normal, a gente fica infeliz, a gente fica triste, fica chateado. Perfeitamente normal. Ou como a Vera disse ali, a gente tem um parente doente, uma pessoa querida doente, a gente fica triste ali momentaneamente, infeliz. Claro que sim, mas não sempre, não é? Queria falar para vocês que eu estava lendo quando eu fui preparar esse trabalho sobre Madre Teresa, né? Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, quando ela foi para o convento onde ela iria, né, servir, né, que ela servir a Igreja Católica, e ela ia caminhando, não sei se vocês já assistiram esse filme, até no filme mostra essa passagem, ela ia caminhando pela rua e ela ia enxergando todos aqueles miseráveis, aquelas pessoas com fome, aquela situação de miséria terrível, né? E aí ela foi para o convento e ela foi dormir à noite, ela fez uma refeição, ela foi se deitar, ela tinha coberta, ela tinha roupa limpa, ela tinha tudo ali dentro do convento, né? E ela não conseguia esquecer aquela cena, ela ficou extremamente infeliz, ela ficou muito infeliz com aquela situação. E ela não aguentou, assim, como é que eu vou ficar aqui? Como é que eu vou ter todas estas condições aqui se os meus irmãos ali não têm? E aí o que que ela fez? Ela pegou e foi conviver com eles. Ela deixou o convento e literalmente ela foi morar com eles na rua, né? E depois, no filme ainda, na história dela, ela ah, conseguiu abrir um local lá para as pessoas poderem morrer com dignidade, né? Onde as pessoas pudessem ter um pouco de dignidade na hora de deixar a vida. Então, minha gente, esta é uma causa de infelicidade real, né? Eu ver a dor do meu semelhante, eu ver aquilo ali e não poder fazer nada para ajudar. Esta, com certeza, é um motivo de infelicidade real. Acho que estamos nos aproximando do final do nosso trabalho. Queria agradecer muito a contribuição de vocês. Foi muito bom. Se não fosse vocês, né, eu ficaria falando sozinha aqui, como eu disse. Mas não é esse o objetivo do trabalho, né? Outra questão que não foi colocada aqui, que é muito importante a gente refletir também, é o tempo, né? Eu sempre digo, quem tem tempo é uma pessoa rica. O tempo é uma das maiores riquezas que nós podemos ter.
E nós não aproveitarmos o nosso tempo é uma causa de infelicidade real. Muitas vezes se recebe na mesa mediúnica muitas comunicações de espíritos que chegam e dizem: eu desperdicei o meu tempo, eu não aproveitei a minha encarnação. Então, a gente não aproveitar o nosso tempo com trabalho útil, né, com questões produtivas, é uma causa de infelicidade real que nós vamos ter que nos deparar quando nós desencarnarmos, quando chegarmos, né, lá na vida espiritual, vão perguntar não, nós vamos nos perguntar, né, o que foi que eu fiz com todo o tempo que eu tinha, né? E a gente não cumprir o nosso projeto reencarnatório é uma causa de infelicidade real. Nós tínhamos um projeto. E aí nós vamos nos sentir infelizes realmente por não termos dado conta daquilo que nós tínhamos planejado. Só para encerrar, eu vou ler o último capítulo dessa passagem do Evangelho que fala da infelicidade, que diz assim, ó: que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz, que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861. Tá? E tenho assim também para vocês aqui, para a gente encerrar definitivamente, um poema. Ele é bem curtinho, que eu gosto muito, que é um poema da época de escola, que ele fala da felicidade. Né? A gente falou da infelicidade, esse que fala da felicidade. É um poema de Vicente de Carvalho e o nome do poema é Felicidade. Ele diz assim, ó: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Então, queria encerrar com esse poema que eu gosto muito, né? Que ele diz exatamente isso, que a gente busca tanto, né? A gente falou da infelicidade, mas a gente busca tanta felicidade e a gente nunca coloca a felicidade onde a gente está. A gente sempre coloca em outros lugares e, consequentemente, acabamos nos sentindo infelizes. Só para encerrar, a Cleide aqui disse assim, ó: falam os espíritos superiores do arrependimento dos espíritos que desencarnaram e perderam tempo. Exatamente isso que eu tinha colocado. Mais uma vez, meus amigos queridos, muito obrigada pelo carinho, pela contribuição de vocês. E vamos, então, como sempre, ao encerrarmos esse nosso trabalho aos sábados, nós fazemos uma irradiação pelos suicidas. E depois nós temos o momento do passe e da magnetização das águas. Convido a todos vocês, então, agora, para que nós possamos nos reunir nesta irradiação e nesta prece pelos nossos irmãos suicidas. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, amigos queridos da espiritualidade, nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores. Estamos, queridos irmãos, vivendo em nosso planeta uma pandemia que tem levado muitos de nossos irmãos vitimados por esta doença,
que assola a humanidade. Mas temos, ó Pai, outra pandemia silenciosa que envolve o nosso planeta Terra. São os suicídios, que, como podemos ter conhecimento, em muitos locais superam em grande número as vítimas da Covid-19. Muitos irmãos nossos estão deixando a vida do corpo físico, vitimados por esta pandemia, pelo suicídio. São irmãos nossos que, por inúmeros motivos que nós desconhecemos, acreditam que, dando fim à vida do corpo físico, estarão exterminando as causas de suas dores e de seus sofrimentos. Mas, ao despertarem na vida espiritual, esses irmãos percebem que, na realidade, os seus sofrimentos tomaram uma proporção muito maior e foram potencializados. É por eles, ó Pai, que nós te rogamos nesta noite de sábado, pedindo que possamos todos nós oferecermos o que nós temos de melhor em nós, as nossas melhores vibrações, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa fé na vida espiritual, para que, unindo todas essas vibrações e todos esses sentimentos, Pai, possam ser oferecidos pela espiritualidade superior a todos esses nossos irmãos. Que eles possam ser envolvidos por estas nossas intenções e que possam, no momento adequado, receber estas nossas vibrações, tendo a certeza de que não estão desamparados, que não estão desprotegidos e nem solitários. Que cada um deles é merecedor de uma nova oportunidade. Que eles possam se libertar dos sentimentos de culpa, que eles possam perceber que, por mais grave que tenham sido os seus atos, eles são filhos de Deus, são nossos irmãos, e que Deus tem um propósito para as suas existências. Acolhe, Pai, esses nossos irmãos em teu seio amoroso. É isto que nós pedimos. Envolve-os com a nossa prece. Ajude-os a sair desta psicosfera de dor em que se encontram. Que os trabalhadores de Jesus Cristo possam se aproximar desses nossos irmãos, estendendo-lhes as mãos e convidando-os para recomeçar, a partir de hoje, uma nova jornada, uma nova caminhada de esperança, de luz e de novas oportunidades. Te agradecemos, Pai, por este amparo e por esta ajuda a esses nossos irmãos. E queremos agora, Pai, também te rogar por todos os nossos irmãos que estão na sede da nossa Sociedade Espírita, por todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui nesse meio virtual. Que cada um deles possa receber, de acordo com as suas necessidades, energias benfazejas de recomposição da sua saúde física e da sua saúde mental. Que possam, Pai, terem as águas que deixaram para ser magnetizadas, que esta possa receber as propriedades necessárias para cada um desses nossos irmãos. Também te pedimos
por todos aqueles nossos entes queridos que nós nos lembramos nesse instante, ou aqueles que estão apontados em nossos registros. Pedimos, Pai, que cada um deles também possa receber a visita dos trabalhadores de Jesus Cristo e que possam, na noite de hoje, também serem merecedores desse atendimento dos mensageiros do nosso Mestre Jesus. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de trabalho. E em Teu nome, em nome de Jesus Cristo e em nome da equipe espiritual da nossa Casa Espírita, pedimos permissão para darmos por encerrado esse nosso encontro da noite de hoje. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigada pela participação de todos vocês. Convido a todos para um novo encontro amanhã às 9 horas da manhã, quando nos encontramos para as nossas preces diárias. Que todos vocês possam ter uma boa noite, um bom descanso e um feliz final de semana para todos vocês. Fiquem em paz e que Deus os proteja. Muito obrigada.